Vamos começar, senão começa a ficar tarde demais, tá? Nós já estamos falando sobre retas, né? Então, para finalizar essa parte linear, né? Eu chamei de parte linear, que fala de planos, e agora vamos falar da continuidade, né? Porque a gente já começou na aula passada a falar sobre retas, tá? Cadê a caneta? A gente vai ver, né, especificamente o assunto retas, né? O assunto retas. Que embora seja simples, mas tem bastante pontos a serem destacados aí, né? Bom, a princípio, né? A princípio, vimos a reta por uma interseção de planos, que é a forma natural. Uma interseção de planos e definida pelo sistema de equações de planos. É claro que os planos secantes, né? Nós já vimos que A1x mais B1y mais C1Z mais B1 igual a 0, A2x mais B2y mais C2Z mais B2 igual a 0. Isso aqui vai dar uma reta, né? Isso aqui é uma reta. Né? Se somente se, obviamente, as condições de paralelismo não podem ser satisfeitas, ou seja, o A1 sobre o A2 tem que ser diferente de B1 sobre B2, né? Ou A1 sobre A2 tem que ser diferente de C1 sobre C2. Ocorrendo uma dessas desigualdades, eu tenho uma reta definida por essas equações. Então, por exemplo, né? Se eu aqui 3x menos 2y mais 4z menos igual a 0, x mais 3y menos z mais 7 igual a 0. Isso é uma reta, né? Define uma reta. Né? Pois é fácil de ver que 3 sobre 1 é diferente de menos 2 terços, né? Você pega o A1 por A2 vai dar diferente de B1 por B2. Tá? Então isso aqui já é uma reta. Tá? Bom, estudar a reta é saber o comportamento de situações envolvendo ela. Garantir que um ponto pertence, garantir que um ponto não pertence, é tal reta, né? Observar posições relativas entre duas retas, né? Observar a posição relativa entre uma reta e um plano. Então, são várias situações de estudos, né, que a gente vai fazer, né? Vamos começar transformando esse tipo de representação de uma forma diferente. Numa maneira diferente que será, digamos assim, mais prática do que essa forma, que embora seja uma representação bem simples, né? São dois planos, né? Todo mundo entende que planos que são secantes vai dar uma reta, né? E que o sistema de equações vai solucionar as soluções desse sistema, serão pontos que pertencem a tal reta, tá? Porém, você obter um ponto aqui pode ser um tanto quanto complicado, né? É claro que ter uma solução é ter um termo que satisfaça as duas equações simultaneamente, né? É claro que você pode investigar por particularidades, como por exemplo, né? Eu quero obter
um ponto. Então vamos pensar num problema aqui. Eu quero obter um ponto que pertença a essa reta, né, que atravesse o plano coordenado OXY. Então vamos pensar nesse problema. Vamos pensar num pequeno problema, né? O problema é o seguinte: obter sobre a reta acima os pontos que atravessam os planos coordenados. E quem são os planos coordenados? OXY, né? OXZ e OYZ. São os três planos coordenados. OXY, OXZ e OYZ. Bom, você tem que investigar quais são as condições, né, para tal ponto existir, né? Bom, para um ponto pertencer ao plano coordenado OXY, né, vamos pensar assim: o ponto P1 pertence, vamos dar o ponto P1 de coordenadas x1, y1, z1. Para ele pertencer ao plano OXY, né, isso aqui é necessário o suficiente que o x1, que o z1 tenha que ser zero. Para o ponto P2, x2, y2, z2 pertencer ao plano OXZ, isso aqui é necessário o suficiente que o y2 seja igual a zero. E para que o ponto P3, x3, y3, z3 pertença a OYZ, é necessário o suficiente que o x3 seja zero. Tá? Bom, com essas três condições, né, você resolve o problema, porque aí você retorna para o sistema, com as condições que você deseja. Então, por exemplo, o ponto P1. Como é que você vai obter o ponto P1? Né? Você vai colocar x1, y e no lugar do z1 vai colocar zero. Então você vai ter aqui 3x1 menos 2y1, aqui vai dar zero, passa 1 para o outro lado, igual a 1. Aqui você vai ter x1 mais 3y1, né? O z1 é zero, né? Então aqui vai se anular, passa o 7 para o outro lado, menos 7. Né? E aí você resolvendo esse sistema, que agora é simples, que é um sistema de duas equações com duas variáveis, né, que são a x1 e y, você resolve o problema, né? Então, por exemplo, eu posso multiplicar aqui por 3, né, e depois subtrair as equações. Eu vou anular o x1, mas aí eu vou ter aqui 9, subtraindo vai ficar menos 11 y1, tá? Aqui eu vou ter menos 21, eu vou ter 1 mais 21, que vai dar 22. Que chute, meu Deus! 1, 21, 1 mais 21, 22, então o y1 dá igual a menos 2. Achando o y1, você retorna 3x1, aqui fica 4, igual a 1. Então, aqui o y1 dá para ver facilmente que vai ser que o x1 vai ser igual a menos 1. Né? X1 vai ser igual a menos 1. Então, quem é o ponto P1? O ponto P1 é menos 1, menos 2 e 0. Da mesma forma, você resolve, né, para y2 igual a 0 e para z2 igual a 0. Aí você vai determinar o ponto P2 e o ponto P3. Ok? Então, observe aqui os problemas que envolvem
esse tipo de representação da reta sempre vai recair num problema que envolve um sistema. Poderia ser... Cláudio, Oi. eu posso dizer que este ponto, menos 1, menos 0, está na reta? Sim, esse ponto pertence à reta e ele é exatamente o ponto pelo qual ele fura o plano nó XY. Como é que você verifica que o ponto pertence à reta? Basta você substituir, né? Substituir aqui vai ver que vai dar zero, né? Você coloca aqui menos 3 com mais 4, né? Menos 3 com mais 4 vai dar quanto? Vai dar 1, né? E aqui vai dar 0, menos 1, 0. Satisfaz a primeira equação. Aí você vem para outra equação. Vai ficar menos 1, aqui vai dar menos 6. Menos 1 com menos 6, menos 7. Menos 7 cancela com 7. O z igual a 0, também vai dar 0. Ok? Então esse é o ponto. Caso o ponto não pertencesse à reta, teria que dar diferença de 0. Sim, não vai satisfazer alguma dessas duas equações. Tá? Se ele não satisfaz ao menos uma, não pertence à reta. Tá? Porque ele vai pertencer ao plano, pode pertencer a um e não pertencer ao outro. Isso não é problema. Tá? Para pertencer à reta, tem que satisfazer as duas equações. Certo? Bom, aí existem outros problemas. Vou pegar um outro exemplo, né, envolvendo esse tipo de situação, tá? Um pouquinho mais elaborado. Tá? Um outro exemplo. Obtenha os pontos da reta, agora vou colocar a retinha aqui, da reta 3x mais 4y menos 3 igual a 0, 2y mais 5z menos 1 igual a 0, né? Que esteja a uma distância vou pegar aqui, seja qualquer distância, 3 do plano aqui, menos 3x mais 4z menos 5 igual a 0. Coisa bem doida, tá? Ótimo, tá ótimo. Ok? Então eu quero os pontos que pertençam a essa reta, né? Tem duas equações de plano, observe que está faltando aqui a variável z, aqui está faltando a variável x, né? São planos que vão estar numa posição especial, mas não tem a menor diferença no problema se ele é paralelo a um eixo, se ele é paralelo a outro eixo, não faz diferença nenhuma, ok? Se resolve da mesma maneira, com a equação completa ou incompleta, aqui também, né? São planos, digamos assim, esse aqui é paralelo ao x, esse aqui é paralelo ao z, esse aqui é paralelo ao x, esse aqui é paralelo ao y, mas não faz a menor diferença, tá? E como é que se resolve esse problema? Você tem que observar essa condição, né? A condição de pertencer à reta é satisfazer aquela equação, não tem mais nada que pensar. Então a gente tem que pensar na condição do problema principal, que é estar a uma distância desse plano aqui. E aí nesse caso você vai ter que utilizar a fórmula da distância de um ponto ao plano, né? Então vamos dar a resolução. Vai ter que utilizar a fórmula de distância de um ponto ao plano. Então vamos pensar aqui, meu ponto, ele tem coordenadas x0, y0, z0, ok? A distância desse ponto ao plano π, né,
tem que ser igual a 3, onde π, quem é o plano π? É o plano definido pela equação 3x mais 4z menos 5 igual a 0. Aqui. Tá? Então, a distância do meu ponto em relação a esse plano π tem que ser igual a 3. Como é que calcula a distância de um ponto a um plano? A distância de um ponto ao plano tem uma fórmula, né? Que é o valor absoluto. Você pega as coordenadas do ponto e substitui na equação do plano. Então, é menos 3x0 mais 4z0, né? Menos 5, valor absoluto, dividido pela raiz quadrada, né, da norma do vetor normal. Aqui é simplesmente menos 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Né? A coordenada do y seria 0, mas ela que não faz diferença. Tá? Então aqui eu tenho o valor absoluto de menos 3x0 mais 4z0 menos 5 dividido, né, por, aqui vai dar 9 com 16, 25, raiz quadrada 5. Né? Isso aqui tem que dar 3, né, que é a minha distância. Observe que eu tenho uma equação modular. Né? Uma equação modular. Eu posso abrir o módulo, né? E aí eu vou obter duas possibilidades. A primeira possibilidade é que menos 3x0, né, o primeiro caso aqui, menos 3x0 mais 4z0 menos 5, que é o que está dentro do módulo, vai ter que ser igual a 15. E a segunda possibilidade é que menos 3x0 mais 4z0 menos 5 tem que ser igual a menos 15. São duas formas de responder isso aqui. Mas observe que o ponto P também pertence à reta. Se ele pertence à reta, ele é obrigado a satisfazer as duas equações. Né? Então eu tenho primeira situação. Então, primeira solução. A primeira solução seria satisfazer a essas duas equações, 3x0 mais 4y0 menos 3 igual a 0. A segunda equação, 2y0 mais 5z0 menos 1 igual a 0. E também satisfazer a essa primeira condição aqui, que é, na realidade, o quê? Vai passar o 15 para cá, vai ficar menos 15. Então, eu vou ter menos 3x0 mais 4z0 menos 20 igual a 0. Ou seja, eu tenho um sistema com 3 equações e 3 variáveis, que são x0 e y0. Só basta arrumar isso aqui, né? E a segunda solução repete as duas primeiras, 3x0 mais 4y0 menos 3 igual a 0, 2y0 mais 5z0 menos 1 igual a 0, e a terceira você troca pela segunda parte, que é 3x0 negativo, mais 4z0, passa o 15, vai ficar mais 15, né? Então fica mais 10, né? Mais 10 igual a 0. Ok? Então eu vou obter uma resposta aqui e uma segunda resposta aqui, né? E aí eu tenho 2 pontos, tá? Eu vou resolver só a primeira, né? A segunda é a mesma coisa, né? Só que o valor vai ser diferente. Então vamos resolver a primeira, né? Resolvendo a primeira. Então a primeira, arrumando o sistema, botando, né, os elementos na ordem certinho, bonitinho. Eu tenho 3x0, 4y0, né? Vamos botar o igual aqui, passa o 3, né? Tem uma lacuna aqui que seria do z, agora vai ter uma lacuna no x, né? Então eu vou ter aqui 2y0 mais 5z0 igual a 1,
né? E aqui eu vou ter menos 3x0. Vai ter uma lacuna do y, mais 4z0, igual a 20, né? Que é essa que eu estou pegando. Igual a 20. Então, observe que se eu somar a primeira equação com a terceira, já vai cancelar aqui, né? Já cancela uma variável. Então, eu vou ter 3x0, né? Fazendo um pequeno escalonamento. 4y0 igual a 3. Aqui eu mantenho 2y0 mais 5z0 igual a 1. Né? Vai cancelar isso aqui. Eu vou ter 4y0 aqui embaixo, que eu vou somar. Né? Estou somando. E eu somando eu vou ter 4z0 aqui embaixo. E eu somando aqui eu vou ter 23. Agora eu posso cancelar, né? Basta eu multiplicar por 2 aqui e subtrair. Meu sistema fica 3x0 mais 4y0 igual a 3. Aqui eu mantenho 2y0 mais 5z0 igual a 1. Né? E aqui embaixo vai cancelar. E aqui eu vou ter 2 vezes 5, 10, né? Subtraindo, fica 6z0. Aqui eu vou ter 2, subtraindo, fica menos 21. Menos 21, né? Pronto, aí fica fácil agora de resolver o problema. Fácil de resolver o problema, porque eu já obtenho aqui o meu z0. Meu z0 é menos 21 por 6, simplificando fica 7 meios, né? É o meu z0. Eu pego o meu z0 e retorno para cá. Eu vou ter 2y0 menos 35 meios igual a 1, né? Multiplico por 2, eu vou ter 4y0 menos 35 igual a 2, né? Passo 35 para cá, eu vou ter o y0 igual a quem? Igual a 37 menos 37 sobre 4. Menos 37 sobre 4. E finalmente eu pego agora e volto para a primeira. Vai dar 37 sobre 4. Hã? 37 positivo. 37 sobre 4. 37 positivo. Aí eu volto para cá, eu vou ter 3x0, né? Mais, vai cancelar, que ótimo, né? Mais 37 igual a 3, né? Aí eu vou ter aqui, vai simplificar, fica 34, né? Menos 34, então x0 é menos 34 sobre 3. Então, quem é o ponto? O primeiro ponto, a primeira solução, vou botar aqui P1, é quem? É menos 34 terços, depois vem 37 quartos, e por último, menos 7 meios. Então, esse é um ponto que vai estar distante 3 daquele plano que eu coloquei, e que pertence à reta. Ele satisfaz a equação da reta, né? Satisfazendo as duas equações dos planos, e ao mesmo tempo ele está a uma distância 3 daquele plano que eu coloquei, plano B. Tá? A outra solução segue a mesma linha. Na verdade, a própria conta que aparece aqui, ela meio que se repete, porque os números daqui é que vão modificar, né? Se você observar aqui, a última equação só muda esse valor que aparece aqui, onde era 20, onde era menos 20, entra o 10, tá? Então, na realidade tem um erro aqui, né? Eu nem vi o erro aqui. Quando eu somei, eu tinha que somar aqui 20, somei sim, 23, está aqui. 23, né? Então, em vez de aparecer o 23, vai aparecer o 3 aqui, menos 10, né? Então, na hora de somar, vai aparecer 7, né? E aparecendo 7 aqui, na hora que eu multiplicar por 2 e subtrair, né?
7 não, aqui vai aparecer menos 7, né? Quando aparecer 10 aqui somar, fica menos 7. Menos 7, aí quando eu pegar aqui 2 somado com menos 7, vai subtrair, vai ficar 9, né? Então fica 6e igual a 9, então vai ficar 9 sexto, vai dar 3 meios. Não fica menos 5 não? Menos 5, você faz a conta, depois você faz a conta. Você vai colocar o 10 aqui, né? Em vez de colocar o 20, aqui vai entrar 10. Não, é menos 10. Do menos 10 aqui, quando somar, né? Vai ficar... Não, vai ficar menos 10. Quando somar, vai ficar menos 7. Depois que tem menos 7, vai ficar menos 9. Né? Porque vai ficar 2... Não, vai ficar 9 positivo. Depois de ficar 9 positivo, vai passar o 6 dividindo. 9 dividido por 6 vai ficar 3 meios. Tá? Aí no 3 meios, você volta para lá. Os valores vão ficar diferentes, mas a resposta, a resolução é muito parecida. Tá? Ok? Muito bem. Bom, isso é uma maneira de você trabalhar com a reta através das equações, dos planos que definem essa reta. Agora existe uma maneira... Oi. Bom, agora vamos modificar um pouco, né, a forma de se ver uma reta, né? Não somente através como intenção, mas diretamente pelo próprio comportamento da reta, né, do que acontece no espaço, né? Toda reta, na realidade, representa uma direção, né? Representa um movimento retilíneo de um ponto, né? Que obedece uma determinada direção. Então, existe uma maneira de você determinar uma reta, né? Diferente de um sistema de equações de dois planos, onde você utiliza um vetor, apenas um vetor, e um ponto inicial, né? Se você tem um vetor, você determina uma direção. E se você tem um ponto, você tem a direção e por onde vai estar passando tal reta, né? Então aí você tem a determinação. Então podemos determinar uma reta, por um vetor e por um ponto de partida. Ponto. Vetor, vou botar aqui VR, né? E por um ponto de partida P0. Ok? Bom, aí eu tenho aqui meu pontinho P0 e tenho a direção que percorre tal reta. Ok? Que não precisa ser exatamente partindo aqui desse ponto. Eu posso pegar aqui, a minha direção é essa aqui. Tá? Essa é a minha direção, VR. Ok? Então aqui eu tenho uma reta, né, que vai seguir essa direção e passando por tal ponto. Para que um ponto qualquer P de coordenadas x, y, z, digamos aqui, se eu supor que meu ponto P0 tem a coordenada x0, y0, z0 e que meu vetor VR, né, ele tem as coordenadas L, M e N, digamos assim, ok? Para que esse ponto pertença a essa reta, né, o vetor que eu formo com os pontos P e P0 vai ter que ser paralelo ao vetor VR, ou seja, P pertence a R se somente se P0P, né, esse vetor aqui, partindo do P0, o contrário também pode ser, ele tem que ser paralelo ao vetor VR.
Mas isso aqui acontece se somente se existe um T, né? Digamos assim, um T0, ou melhor, um T mesmo, né? Um T que vai ser associado ao ponto P, associado a P, existe um T real, tal que o P0P ele tem que ser T vezes o vetor VR. Dois vetores são paralelos, quando um é múltiplo do outro. Então tem que existir esse escalar multiplicador, né? Então, quem é o vetor P0P? O vetor P0P, pelas coordenadas que foram apresentadas, é x menos x0, y menos y0, z menos z0. E aí eu tenho o meu vetor VR, né? TVR, né? LT, MT, MT. Tá? Eu posso agora, pela igualdade, chegar à conclusão de que x menos x0 tem que ser igual a MT, y menos y0 tem que ser igual a MT, z menos z0 tem que ser igual a MT. Ou x é igual a x0 mais LT, y é igual a y0 mais MT, z é igual a z0 mais MT. Então essas equações são chamadas equações paramétricas, né? São as equações paramétricas da reta. São as equações paramétricas da reta. As equações paramétricas da reta, elas, diferente do que acontece, aceitei que não está não. Diferente do que acontece no plano, que a gente também tinha equações paramétricas do plano, né? Elas são mais úteis, são mais práticas do que as equações do plano, da reta, onde você visualiza através de um sistema de equações de plano. A gente já vai ver por quê. Ok? Então essas são as equações paramétricas. Uma outra forma também de você visualizar, né, uma maneira diferente, mas que equivale, né, é que você vai ter a expressão, né, as coordenadas são proporcionais, x menos x0 dividido por L, y menos y0 dividido por M, z menos z0 dividido por N vai dar aquela parâmetro T, né? Tá? Seria outra forma de você também escrever, que é a chamada equação simétrica da reta. Simétrica da reta. Na realidade, elas são basicamente a mesma coisa, né? A ideia é a mesma. E na prática, né, a gente usa as paramétricas e as simétricas apenas uma maneira de você, digamos assim, deixar elegante, mais nada. Porque na prática, simplesmente as paramétricas que tem serventia mesmo. Então vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, né, que a gente tem que pensar exatamente nisso se eu te dou a reta, né, por um sistema de equações de planos, como se obtém as equações paramétricas, né, dessa reta?
Então, vamos lá. Exemplo. Obtenha as equações paramétricas da reta. Vou colocar aqui na forma de um sistema. X menos 2y mais 4z menos 3 igual a 0 e 2x mais 3y menos z mais 5 igual a 0. Quero encontrar as equações paramétricas dessa reta que eu acabei de fazer aí. Bom, para se escrever as equações paramétricas da reta, você tem que obter, né, esses dois elementos. Né? Quem é esse elemento aqui? É o ponto P0 de partida, que é um ponto particular que pertence à reta. E esses elementos aqui que são as componentes do vetor na direção da reta, que a gente chama de vetor diretor. Né? Então esse vetorzinho aqui, vou até escrever aqui, VR, é chamado de vetor diretor da reta. Ele determina a direção. Então, um vetor diretor da reta. Então, a gente precisa encontrar esses dois elementos. Um ponto particular, né, e um vetor. Bom, você pode obter um vetor se você tiver dois pontos que pertencem à reta. Né? E nós já aprendemos, né, como se encontrar pontos que pertencem a essa reta, como por exemplo, pontos em particular